Todos nós temos o direito de sonhar. Quem nunca ouviu esta frase? Eu passei parte da minha vida a ouvir esta frase que cheguei a tomá-la como um dogma, uma verdade absoluta. Mas uma situação em concreto fez-me colocar uma pergunta por cima desta frase. Será? Para contar-vos mais ou menos como eu comecei a questionar esta pergunta, eu vou convidar-vos a fazer uma viagem comigo a uma história que eu vi e vivi. Para tal, eu gostava primeiro de pedir que fechassem os olhos e pudessem comigo viajar e tentar construir as imagens que eu pude ver no local onde eu vivi esta história. Em 2017, eu fiz uma viagem ao distrito de Chocó, que está a mais ou menos 2h30, 3 da cidade de Maputo. Na altura, eu trabalhava como formadora num programa de formação em jornalismo multimídia e eu viajava com um grupo de jovens que participavam da formação e que tinham a pretensão de se tornar jornalistas. O meu trabalho, tal como o de outros colegas, era de ensinar estes jovens, na prática, a fazer jornalismo, a fazer matérias, a aprender a produzir e apresentar programas. A nossa missão em Chocó era como a missão que tínhamos em várias outras partes do país. Era buscar informações que fossem impactantes, questões que nos fizessem olhar para aquele distrito de uma forma diferente e que nos fizessem prestar atenção de forma mais detalhada aos problemas vividos no distrito de Chocó. Existem várias coisas para serem ditas sobre aquele distrito. Para vocês terem uma ideia, Chocó tem índices elevadíssimos de HIV-Sida, tuberculose e também de questões como uniões prematuras e gravidezes precoces. Mas não é necessariamente sobre isso que eu vos vou falar hoje. Das várias coisas que eu vivi e vi em Chocó, há uma que fica guardada na minha memória de forma muito profunda. Quando eu e os meus colegas entramos num bairro pacato, com casas precárias, maticadas, que são feitas de barro. E assim, ao longe, nós avistamos uma rapariga sentada numa cadeira verde plástica que tinha os apoios das mãos partidos. Essa rapariga vestia uma camiseta vermelha com listras brancas e uma capulana. Ela desmanchava com um pico o seu cabelo, que era ligeiramente acastanhado. Esta menina estava grávida e o seu nome era Sônia. No contato com Sônia, ela relatou a mim e aos meus colegas que ela estava grávida do seu 4º filho. E isso chamou a minha atenção e vocês devem estar a perguntar por quê? Porque Sônia tinha a mesma idade que eu tinha naquela altura. Mas apesar de sermos as duas raparigas e da mesma idade, a distância que nos separava era muito mais do que os quilómetros que estão entre a cidade de Maputo e o distrito de Chocó. Era todo um contexto social. Sônia ficou grávida do seu 1º filho aos 14 anos de idade. E esta criança, tal como as outras 3 que teve, eram frutos de uma relação com um homem mais velho. Este homem trabalhava nas minas da África do Sul e vem a Moçambique uma vez por ano, como é habitual com estes homens que trabalham nas minas da África do Sul. E quase sempre, quando este marido vem, é para engravidar a Sônia e deixar marcado o seu lugar como marido. Durante os meses que este homem está fora, cabe a Sônia cuidar daquelas crianças, pensar no que elas vão comer, o que elas vão vestir, e se elas ficarem doentes, é ela quem tem que procurar cuidados de saúde. Este fato pôs-me a pensar sobre as nossas escolhas e sobre os nossos sonhos. Primeiro, gostava eu de dizer-vos que o caso de Sônia é um caso particular, uma exceção. Mas, infelizmente, ao longo do meu trabalho, eu percebi que existem várias Sônias espalhadas por um país como Moçambique. Eu conheci Sônias em Maputo, conheci Sônias em Gaza,
Conheci Sônias em Inhambane. Existem Sônias em Manica e também em Sofala. Existem principalmente Sônias nas províncias de Nampula e Zambésia, que têm a maior densidade populacional em Moçambique. Mas também existem Sônias em Tete, em Cabo Delgado e em Niassa. E a questão que eu faço é: por quê? Vivemos num mundo que relega principalmente as raparigas as oportunidades delas viverem os seus sonhos, delas fazerem na primeira pessoa as suas próprias escolhas, com os benefícios ou as consequências que vierem delas. E Sônia é um caso, Sônia é um exemplo. Sônia vem de um contexto onde existe um roteiro de vida que foi preparado para si. Existe uma trajetória que foi escrita para Sônia. Tendo nascido como uma mulher, uma menina, ela tinha que fazer os seus estudos só até adquirir literacia básica. Depois disso, para uma mulher como ela, a escola não é importante, pelo menos no contexto onde ela vive. Por isso é que Sônia, aos 14 anos de idade, foi forçada a se envolver com um homem mais velho e teve, aos 15 anos, o seu primeiro filho. Mas este caso não aconteceu só com Sônia. Este caso aconteceu certamente com a sua mãe, com a sua avó e com todas as outras mulheres que vivem à sua volta. Sônia, tal como eu disse, não é uma exceção, é a regra. Muitos de vocês talvez estejam a questionar por que eu trago este assunto hoje. Antes de responder, eu gostava que cada um de vocês, de novo, fechasse os olhos e pensasse: e se fosse você, o filho de Sônia, onde você estaria agora? Bom, primeiro, certamente que não estaria numa sala como esta e não teria usufruído das oportunidades que você usufruiu e que lhe permitiram chegar a uma sala como esta. Existe uma frase icônica da qual eu gosto muito, que diz que metade do mundo são mulheres e a outra metade, curiosamente, os seus filhos. Isto significa dizer que nós não podemos pensar num mundo melhor ignorando as raparigas, ignorando os seus sonhos e ignorando o seu direito de fazer por si só as suas escolhas e escrever na primeira pessoa as suas próprias histórias. Sônia não teve a oportunidade nem o direito de escolher se queria continuar a estudar. E, para além de si, 4 outras crianças foram arrastadas para um ciclo que certamente será de pobreza, de acesso bastante reduzido a questões ligadas à educação e também a questões econômicas. Temos certeza, ou podemos adivinhar, ou supor que uma pessoa como Sônia não terá muito para dar aos seus filhos. Devemos lembrar que seu marido vem a Moçambique uma vez ao ano. E ao longo de todo este tempo, cabe a ela prestar atenção nestas crianças. Eu volto-me a questionar: todos nós temos o direito de sonhar? Bom, primeiro devo-vos dizer que das poucas coisas que ficaram gravadas na minha memória da conversa com Sônia, eu me recordo do momento que olhei ao fundo de seus olhos e ela disse a mim e aos meus colegas que gostava de voltar a estudar. Sônia vive num contexto onde certamente ou com muita dificuldade este sonho poderá se tornar real. Sônia, infelizmente, está condenada a um ciclo negativo de pobreza. E eu gostava agora de trazer uma outra frase icônica, que é de Martin Luther King, no seu discurso I Have a Dream. Eu tenho um sonho. O meu sonho é que pessoas como Sônia possam efetivamente ter o direito de sonhar, de fazer as suas escolhas. Que não tenhamos pessoas, raparigas e rapazes como Sônia, que sejam reféns do roteiro de vida que foi destinado para elas. Que Sônias possam escrever na primeira pessoa e com o seu punho as suas próprias histórias. Porque eu devo dizer mais uma vez,
Se metade do mundo são mulheres, a outra metade são os seus filhos. Então é hora de nós olharmos para a educação da rapariga e permitir que as raparigas possam fazer as suas escolhas de uma outra forma. Devemos dar novas referências a estas raparigas que crescem e nascem num contexto como o de Sônia, mostrando que é possível que os seus desejos, os seus sonhos se tornem real. É importante nós ouvirmos as histórias e as vozes de pessoas como Sônia, porque a cada Sônia que existe num país como Moçambique, falhamos todos nós como sociedade quando não permitimos a ela e não demos a ela o verdadeiro direito de sonhar. Obrigada.